prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical na CPAD. Estamos em mais um novo trimestre, na lição de número 2, que a nossa lição traz por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. O nosso textuário ele está em Provérbios 19, verso 21, que nos fala o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Nossa verdade prática nos fala o seguinte, que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 12, do verso 1 ao 10, depois do verso 13 e 14, e do verso 26 ao verso 29. O objetivo geral da lição é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. E os três objetivos específicos são elencar as principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão, e o terceiro é pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Vamos a uma introdução breve para que a gente possa então entrar em cada tópico da nossa revista. Então, neste momento de nosso estudo sobre o período dos reis de Israel, nós falaremos então sobre a cisão que houve no reino que outrora havia se tornado unificado com a ascensão de Davi ao trono em Hebrom, e posteriormente Davi transfere para Jerusalém a sede do seu reinado, reinando num total de 40 anos, entre o ano 1010 ao ano 970, mais ou menos. Assim, o reino permanece unificado quando seu filho Salomão assume o trono. Porém, no ano de 931 a.C., Roboão, filho de Salomão, assume o trono, gerando então o cisma, a cisão, a separação, a divisão do reino. Reino este que foi dividido em Reino do Norte, ou também chamado Reino de Israel, o Reino de Efraim, e o Reino do Sul, também chamado Reino de Judá. Bom, a sua divisão ela se deu pelo autoritarismo de Roboão em manter a situação do povo bem apertada, sobre as altas taxas cobradas de impostos. Ou seja, Roboão ele optou em apertar ainda mais a situação do povo, bem porque já com Salomão o povo já não estava contente, satisfeito com essas altas taxas. Porém, então, Roboão ele opta em permanecer dessa forma. Ele não deu ouvidos aos seus conselheiros mais velhos e houve um conselho errado e toma a decisão por si de permanecer oprimindo e apertando o povo. Como eu já disse, o povo já não estava feliz com a situação de Salomão, com as taxas impostas e também com a idolatria a qual Salomão se vende, ou seja, aos deuses das suas esposas e concubinas, porque o modo de governo de Salomão foi ele opta por muitas alianças, e essas alianças o faz casar com muitas mulheres que não serviam ao Deus Todo-Poderoso, e ele então acaba pecando e servindo a esses deuses. O povo já sofria com essas cobranças excessivas, agora então o povo vê a trágica situação a qual Salomão começa a servir a esses deuses. Tanto que, ainda no reinado de Salomão, a gente pode ver que Jeroboão ainda não havia assumido o reinado do norte, mas ele servia a Salomão. A gente vê que Jeroboão se rebela contra Salomão e ele é descoberto, então Salomão tenta matá-lo, mas ele foge para o Egito, se exilando ali, só retornando após a morte de Salomão. A gente consegue ver isso
em 1 Reis, capítulo 11, verso 33, 1 Reis 11, verso 40 e 2 Crônicas, capítulo 13, verso 6. É importante dizer que a dinâmica do livro dos reis em todo tempo revelar um Deus soberano, e que todos que permanecem nesse seu caminho, no caminho desse Deus soberano, servindo a Ele em espírito e em verdade, essa pessoa será próspera e abençoada. Para alguns teólogos, essa dinâmica do livro ela se assemelha com Deuteronômios, onde nós temos bem claro esse panorama, essa cena, onde aquele que serve a Deus e cumpre o seu propósito, Deus o abençoa e multiplica, fortalece. Tanto que, com essa dinâmica, eles nomeiam a obra de 1º e 2 Reis como uma obra deuteronomista. Bom, a aula de hoje ela quer nos revelar o que é a importância de ouvir bons conselhos, obviamente, e agir como o Senhor Deus quer que nós andemos. Então nós vamos dar seguimento a essa questão, vamos ao tópico de número 1, que ele vai falar das principais causas da cisão. Embora que eu já tenha citado o porquê disso tudo, eu quero começar com uma frase de Jesus, Senhor dizendo, o Senhor Jesus ele já nos disse que um reino subdividido não pode prevalecer. Então Jesus fez essa ilustração quando ele foi acusado de expulsar os demônios pelos príncipes, ou melhor, pelo príncipe dos demônios. Então a ideia aqui se Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, então o reino das trevas estaria derrotado, pois estaria se combatendo, ou seja, um reino combatendo a si mesmo. Por que eu digo isso? Pois o reinado unificado de Israel, ele se divide, devido a uma falta de bom senso dos seus monarcas, das escolhas erradas dos seus monarcas, e ao começar com Salomão. E por fim, toda essa divisão acontece com o reinado de Roboão. Salomão tinha a missão de manter o reino em paz. Para tal, fez muitas alianças políticas por meio de casamentos, de inúmeras construções. Isso gerou um custo muito alto e quem pagava por isso era o povo, além também do uso excessivo da mão de obra do povo. Isso é muito desgastante. Então isso foi gerando uma insatisfação no povo. Vale ressaltar que, como o livro de Reis, como eu já disse, quer destacar um Deus soberano e poderoso, tudo estava no controle e no domínio de Deus pela sua onisciência, porque Deus sabe de tudo. Um ponto a se dizer é que um rei deve saber como reinar, pois a tirania e o autoritarismo eles acabam por corroer os pilares da harmonia do povo, da harmonia do reino, e isso não é bom. E aí é necessário impor-se a força. Bom, é verdade que por um bom período a gente vê que a população pôde viver bem durante o reinado de Salomão. Porém, a falta de vigilância desse rei o colocou em um caminho sem volta. Salomão começa muito bem, mas não termina tão bem assim. Não estamos entrando em questão de salvação dele, mas estamos falando do que ele fez e de como ele deixou o povo muito insatisfeito. Por Provérbios 8, em seu verso 14 em diante, ele nos diz algo bem interessante para a gente só fazer um contraste com toda essa situação. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres todos os juízes da terra.
Está falando da soberania de Deus, está falando sobre a sabedoria, e quando alguém deixa isso de lado, principalmente um rei, ele está fadado ao fracasso, porque ele carece de sabedoria e muito mais da presença do Senhor, para que ele possa continuar a sua jornada. Então a lição, ela quer nos mostrar que todos aqueles que se esquecem do Senhor e andam pelas suas próprias forças, eles acabam perecendo, porque a sabedoria, o conselho, a direção provém de Deus. E é importante essa comunhão com Ele, essa dependência dEle e de bons conselheiros que também sirvam ao Senhor para que você possa ter êxito. Um ponto a se dizer é que o ato de Deus dar como um indicativo o seguir os seus caminhos, ele pede isso: olha, seja fiel, obediente à minha lei, seja fiel, obediente ao que eu te digo, e essa pessoa acaba não cumprindo e segue um outro caminho. Eu não vejo isso como um castigo divino, rancoroso, como um tirano. Não, eu entendo isso como uma consequência da escolha que essa pessoa faz. E como o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo antes de que tudo venha acontecer, ele nos avisa de antemão que o melhor caminho é estar no centro da vontade dele. E quando alguém sai desse centro da vontade de Deus, ela acaba tendo consequências terríveis, dolorosas, e pessoas sofrem consequências devido a essas más escolhas, devido a essa falta de prudência. Não vejo como um castigo divino, ok? Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Os pensamentos dele são mais altos, melhores do que os nossos, e por isso ele nos adverte de antemão para que permaneçamos no caminho dele. O êxito de Salomão em seus anos dourados de reinado, isso foi um fato e se deve porque ele pede sabedoria a Deus e segue o caminho do Senhor, segue o temor a Deus. Porém, com o passar do tempo, ele se estriba em suas próprias convicções, e aí então é dado o início da ruptura do reino que Davi havia conquistado com o auxílio de Deus. O reino ele vai ruir quando Roboão assume. Salomão morre e Roboão assume o trono, e já logo de início, ao invés de Roboão mudar o modo de governo, Roboão ele escolhe uma maneira totalmente tirana para governar a nação ou governar as 12 tribos. Bom, com este cenário de erros, as 10 tribos que estão mais ao norte de Jerusalém, elas se rebelam. E ao consultar ao Roboão tem uma triste resposta. Então o povo nomeia Jeroboão para então colocar como líder daquelas tribos e então assumir aquele reinado. Por conta do que? De uma escolha errada que Roboão infelizmente opta. E aí, o que resta para Roboão é a tribo de Benjamim. Nós temos então a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a Bíblia nos relata isso, mas nós vemos também a tribo de Simeão, que está totalmente inserida, a tribo ela está totalmente inserida nos territórios de Judá. Então, permanecem a tribo de Benjamim, servindo a tribo de Judá, e, como eu já disse, a tribo de Simeão está toda no território de Judá. Tópico de número 2, ele vai falar sobre os erros de Roboão. Que a mensagem é clara, nos revela o quão importante
temos bons conselhos, principalmente para o monarca. Levando essa ideia para o contexto da igreja, os bons conselheiros são fundamentais para o líder da igreja. O melhor, lógico, dentre todos os conselheiros é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por essa razão, que a comunhão com Ele, com o Mestre, é fundamental para o andamento da obra dele. Roboão prefere, então, tomar uma decisão própria, mostrando que sua autoridade e poder, quando ele não ouve o conselho dos seus servos. Provérbios 11 e 14, eu peguei duas versões, vai relatar o seguinte: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Na outra versão, falando sobre esse mesmo versículo, fala assim: sem uma condução sábia, o povo perturba-se, mas com bons conselheiros, então há segurança. Bom, falando sobre Roboão e sobre essa questão, nós temos então agora a capital do Reino do Sul. Ela continua sendo Jerusalém. Outro ponto interessante a se dizer sobre essa questão, porque houve essa cisão, e agora falando sobre o Reino do Sul, diferentemente dos monarcas do Reino de Israel, ou seja, o Reino do Norte, que possuíram diferentes dinastias de reis, o Reino do Sul foram todos descendentes da casa de Davi, né? Com exceção um período aí de 6 anos em que Átila usurpou o trono de Judá, após Acasias, seu filho, ter sido assassinado. Então podemos dizer que o Reino do Sul possui reis que foram até mais comprometidos com a vontade do Senhor, né? A adoração ela continuou centralizada no templo em Jerusalém, conforme havia sido nos dias de Davi e Salomão. Só que mesmo assim o Reino de Judá também teve problemas com a idolatria. Então, por várias vezes, o impenitente Reino do Sul foi avisado pelo Senhor, através dos profetas, acerca do juízo iminente que seria derramado por causa do pecado deste povo, sobre a questão da idolatria. O Reino do Sul ele dura por mais 150 anos após a queda do Reino do Norte. Então, durando aí um total de aproximadamente 350 anos esse reinado, então, quando ele cai com a questão da Babilônia. Mas, infelizmente, ali esse povo acaba servindo a outros deuses, então, saindo do caminho do Senhor e pagando, então, um preço muito caro devido a isso. O tópico 3 fala o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então, Jeroboão ele foi avisado pelo profeta sobre o que sucederia com ele. Tudo gira novamente em seguir os caminhos do Senhor Deus. Caminho este também rejeitado por Jeroboão, sendo este o rei conhecido como o rei que fez Israel pecar. Bom, ao ser aclamado pelo povo, podemos ver que o poder toma conta dele e ele, por razões políticas, então proíbe o povo de adorar em Jerusalém. É sabido por todos, pela Bíblia Sagrada, que o Reino do Sul cria tropas para combater o Reino do Norte, mas Deus então fala com o povo dizendo que eles não deveriam combater os próprios irmãos, combater os patrícios, porque tudo ainda estava no poder soberano de Deus. Voltando a Jeroboão, Jeroboão então não permite que o povo vá adorar em Jerusalém, então ele começa construções de altares este que levaria o povo à idolatria. Então ele constrói um local de adoração em Dan e em Betel. O Reino do Norte ele dura por 200 anos. Ao longo de sua breve história, o Reino do Norte teve
9 dinastias, totalizando então 19 reis, e todos os reis do Reino do Norte fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor, e muitos desses reis chegaram ao trono por meios violentos e perversos. Então tamanha era o problema político, religioso, moral e ético das pessoas que estavam do outro lado então de Jerusalém. Politicamente, o Reino do Norte foi marcado por muita conspiração. A religião foi marcada por muita idolatria. O próprio Jeroboão, como vimos acima, conduzindo o povo a pecar. Apesar de a divisão política ter sido legítima, podemos assim dizer, a divisão religiosa estava completamente errada e completamente equivocada. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos então um pouco sobre essa questão da divisão do reino, que outrora foi um grande reino conquistado por Davi e que, devido a escolhas erradas, decisões erradas, toda a nação pagou um preço muito caro com isso, no caso do monarca Roboão e do monarca Jeroboão. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fala que o conselho é algo bom, então isso deve ser fornecido, deve ser dado dentro da admoestação e dentro daquilo que é da vontade do Senhor. Vemos então que neste exemplo do povo escolhido de Deus, por falta de bons conselhos e por falta de que alguém abrisse os olhos do rei e ele o aceitasse, a nação inteira paga um preço muito caro. Meus amados irmãos, então essa é a nossa aula de hoje. Eu quero deixar aqui aos meus queridos um grande abraço, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e muito obrigado.